A intenção de voto já apontava um resultado favorável para o presidente Lula. Reeleito, Lula recebeu quase 61% dos votos válidos. Foram mais de 58 milhões de votos. O segundo colocado, Geraldo Alckmin, teve 39%, cerca de 37 milhões e meio de votos. De maneira geral, o eleitorado ele só aposta numa mudança quando ele está muito insatisfeito. Então significa que ele pesou, digamos, alguma das vantagens do governo Lula, como, por exemplo, manutenção da política econômica, a estabilidade, etc., com eventuais insatisfações, como a dificuldade de aumentar a taxa de emprego. A enorme popularidade do presidente Lula e o fato dele ter se descolado dos problemas do seu partido, não é, decorrem dessas transferências, né, de recursos via programas Bolsa Família, Bolsa Escola e tudo mais. O exemplo mais marcante foi o Fome Zero, feito para reduzir a pobreza e erradicar a fome. Em 2006, mais de 11 milhões de famílias serão atendidas pelo Bolsa Família. Os beneficiados se comprometem a manter as crianças na escola e a participar das campanhas de vacinação. Em troca, recebem entre R$15 e R$95 por mês, dependendo do número de filhos e da renda familiar. Lula, ele soube transmitir, como nenhum outro, a ideia de que ele se preocupa com as pessoas mais pobres. Independentemente do que ele fez ou deixou de fazer, o que eu estou falando é de uma imagem. Os escândalos que marcaram o primeiro mandato não arranharam a imagem do presidente. Lula conseguiu se desvincular da imagem do PT com sucesso. O grande desafio do presidente Lula será o crescimento econômico. Desde a década de 80, o Brasil só cresce 3% ao ano em média. Um índice ainda muito pequeno para que diminua a taxa de desemprego. Hoje, existem 10 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho. Ele tem que fazer exatamente o inverso do que ele fez do ponto de vista macroeconômico até hoje, ou seja, reduzir fortemente taxa de juros, desvalorizar o câmbio, reduzir impostos e principalmente acelerar o crescimento da economia. Governar com alianças partidárias, este será outro desafio do presidente Lula. Em troca de apoio parlamentar, o presidente da República ou o governador do estado entra em negociação com partidos e diz assim: você vota comigo e eu lhe dou tais cargos. O presidente brasileiro tem que ser muito hábil para distribuir benefícios e vantagens a um número grande de aliados. Na opinião deste cientista político, Lula vai precisar baixar o tom dos discursos para conquistar todas as camadas sociais do país. O Lula, o seu comportamento se choca com os valores fundamentais de uma parte da classe média. Não importa se elas estão certas ou erradas, não é? Mas o fato é que é assim. Nós voltamos a falar com a jornalista Cristina Lemos, correspondente da Record em Brasília. Cristina, como será que vai ser o trabalho do presidente Lula agora nos próximos 4 anos? Já tem gente falando aí que chegou ao fim a era Palocci. O que significa isso? E será que de fato vai acontecer? Luciana, essa já é a primeira briga do novo mandato do presidente Lula. A briga é a seguinte: os desenvolvimentistas de um lado, os monetaristas do outro lado. O que isso significa? Significa que existem alguns ministros que querem forçar uma mudança mais dura na política econômica, uma mudança que proporcione um crescimento mais acelerado. Aí a gente pode incluir o ministro Tarso Genro, a ministra Dilma Rousseff. Esses ministros vão tender a pressionar o presidente, acelerar o crescimento. O presidente necessariamente vai desejar também fazer isso, porque ele só tem mais 4 anos, ele precisa deixar uma marca histórica. É agora ou não é mais. Então, haverá uma possível tendência a maiores gastos, a maiores investimentos públicos. Essa é a primeira batalha que vai ser travada. O ministro Manteiga fica na Fazenda, não fica na Fazenda. Os desenvolvimentistas desejam que o ministro Manteiga fique na Fazenda. Tudo indica que ele pode ficar, porque o presidente Lula gosta muito do desempenho do ministro Manteiga. É um homem discreto, é um homem que não tem postura de primeiro-ministro, como me disse ainda ontem o ministro Tarso Genro. Luciana. Cristina, olhando o mapa do Brasil, a gente nota que parece que foi uma disputa entre o sul e o norte do país. Mas lá em cima tem um estadozinho, Roraima, que deu vitória para o Alckmin. Como é que você explica essa relação aí de forças entre o sul e o norte? Marcos, é muito interessante essa relação. O presidente Lula, a primeira tarefa dele será
pacificar o ambiente político e tentar reunificar esse Brasil dividido em dois, dividido entre pobres e ricos, como muitas vezes a campanha petista estimulou nesse segundo turno. Essa reunificação vai passar muito pela ajuda dos governadores que acabam de ser eleitos. O presidente Lula terá um amplo leque de governadores que o apoiam, uma espécie de blindagem, uma espécie de cinturão de defesa, e é com eles que ele vai contar, principalmente porque o presidente vai pedir o apoio desses governadores para influir nas decisões do Congresso.